Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, entender um pouco mais, ver como que está funcionando aí os resultados e tudo mais, dá uma olhada aí nesse material, primeiro link. E o Bitcoin é uma droga. Quem afirmou isso foi Edward Snowden. Normalmente, para a maior parte das pessoas que fazem uma crítica ao Bitcoin assim, eu simplesmente vou lá, exponho a pessoa, mostro as vergonhas dela, os resultados que ela já teve na vida, e ou então, de fato, o jogo de interesses que existe em torno daquela opinião que a pessoa deu. Só que no caso do Edward Snowden, a coisa não é tão simples assim, porque de fato o cara tem alguma relevância e ele tem um interesse que é verdadeiramente humanitário. Daí você fala assim: ah, esse cara é o do Salve as Baleias, ele é do Greenpeace, ele luta contra o aquecimento global, contra a superpopulação. Não. Simplesmente esse cara foi o que mostrou que os governos no mundo todo vigiam as pessoas e ele chegou a vazar documentos da NSA, que é o órgão responsável pela espionagem do governo americano, né, que o governo americano faz no mundo todo, e ele provou através de documentos que o governo americano tem acesso à maior parte, não toda, mas a maior parte de todas as informações que existem no mundo. E você fala assim: ah, cara, conta outra, essa daí não colou não. Então, o que aconteceu é que a internet no mundo todo, existe a internet via satélite, ok, mas a maior parte do tráfego da internet é feito através dos cabos que ligam os continentes. E esses cabos eles passam por baixo do mar, e o que os Estados Unidos fez foi instalar um sistema de prisma. Um prisma é como se fosse uma pirâmide, por exemplo, que você lança uma luz em uma das faces e todas as outras faces vão refletir essa luz. Então, tudo que passava pelo continente americano, consequentemente pelo cabo, né, que liga o continente americano ao resto do mundo, o governo dos Estados Unidos tinha acesso, tá? Não só isso, isso daí foi assim o mais chocante de toda a situação. Tanto é que essa história de teoria da conspiração, chapéu de alumínio, né, essas coisas muito doidas, digamos que existe um marco que dividiu é, a coisa de, esse cara é louco, de, não, esse cara aqui pode ter razão, que foi justamente em 2013, quando Snowden ele foi manchete no Washington Post e vários outros veículos de comunicação, quando ele divulgou esses documentos. Porque até então todo mundo falava: o governo vigia a gente, mas por que o governo iria vigiar o cara idiota que tá mandando um e-mail, que tá mandando uma mensagem com nudes? Por que um cara comum o governo teria interesse de vigiar? E é claro, as pessoas de maneira individual não teriam uma importância para o governo, para o Estado, mas o que realmente traz essa importância é o conjunto, é dominar tudo, é entender o que realmente está acontecendo no mundo. Então, o Snowden, ele simplesmente tomou uma ação que fez com que os loucos fossem justamente os sãos. Então, o cara que ficava lá: o governo está vigiando a gente, de repente, esse cara é que se tornou o portador da verdade, e todos aqueles que não acreditavam nisso tudo é que aparentemente eram os loucos, os idiotas. Pois bem, depois disso ele fugiu para Hong Kong, passou por vários lugares e no fim das contas conseguiu asilo na Rússia, e muita gente até esperava que com o governo Trump o cara receberia o perdão presidencial aí e tudo, mas não rolou. Pois bem, então esse cara que é o que trouxe esse divisor de águas aí em relação à espionagem e trouxe à luz a informação de que realmente todos somos monitorados o tempo todo, por vários governos de várias formas e até mesmo talvez por várias empresas, e a gente sabe que por incrível que pareça, a gente já viu até espionagem da Nintendo, tá? Quem trouxe. Eu fiquei sabendo disso através do vídeo do Lusca Honorato, tá? Ele trouxe documentos aí, na verdade não foi ele que revelou, mas ele pegou informações que mostraram que a Nintendo, por exemplo, ela vigia pessoas, né? E ela vigiou um cara porque ele tinha conseguido desbloquear
não foi o Nintendo Wii, foi o Switch, né? O cara conseguiu desbloquear um Switch. Então a Nintendo simplesmente começou a vigiar toda a vida do cara, contratou hacker pra ver tudo que ele faz no computador dele e acessar todo tipo de informação do cara. Começou a colocar agentes para seguir o cara para todo lugar que ele fosse. Até que chegou um momento que eles descobriram coisas estranhas do cara, assim, coisas comprometedoras, e foram e fizeram uma oferta de dinheiro, falaram assim, ó, você aceita essa grana aqui e você não fala mais sobre isso. E se você não aceitar, isso pode acontecer. Então assim, não tô falando, teoria da conspiração. Não, cara, tem documento provando esse tipo de informação. Então os governos e as empresas vigiam as pessoas o tempo todo. Não todos os governos, talvez não, nem todas as empresas, mas quem pode fazer isso normalmente faz. Então, tendo em vista tudo isso, o que o Snowden falou o Bitcoin é uma droga de várias maneiras, como privacidade financeira. Então assim, ele não desmereceu o fato do Bitcoin ser uma criptomoeda, ele não desmereceu o Bitcoin falando assim, não, Bitcoin é pior do que real, dólar, euro, ien, não foi isso que ele disse. Mas a questão é que, quando se trata de privacidade, de fato o Bitcoin ele não é a solução. O governo consegue meios para conseguir bisbilhotar a vida das pessoas. É mais difícil do que ele bisbilhotar quando você trabalha com reais, por exemplo. Você está aqui no Brasil, você tem reais na conta bancária, pro governo é assim para ele ver o que você está fazendo, a sua conta e tudo mais. Mas quando se trata de Bitcoin, a coisa já é diferente. Então existem certas ferramentas, não sei se por todos os governos, que permite com que as pessoas até certo grau sejam, sim, rastreadas, monitoradas e, consequentemente, catalogadas usando o Bitcoin. Existem moedas como, por exemplo, o Monero e funções do Dash que vão te trazer privacidade, e inclusive a que o próprio Snowden apoia é a Zcash, só que assim, uma moeda que é focada em privacidade, talvez tenha adoção de muita gente que busca esse tipo de coisa, porém, ainda assim, dificilmente as empresas vão querer usar Zcash porque o governo vai cair matando em cima delas, né? E elas não querem privacidade, elas querem que o que os seus clientes fazem esteja sempre visível a elas. Os governos muito menos vão querer moedas que têm foco em privacidade porque eles querem controlar a vida das pessoas o tempo todo. Bom, e sem contar que as próprias pessoas não absorveram esse conceito de privacidade, né? Hoje as pessoas elas são treinadas e ensinadas pela mídia, são recondicionadas a compartilhar sua privacidade. Então eu penso assim, que você estar com sua família não deveria ser algo que você posta nas redes sociais. A foto da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. Por que é que, cargas d'água, seria interessante você compartilhar esse tipo de coisa? E eu falo criticando até mesmo a mim, porque eu, por diversos momentos, eu às vezes perco esse senso de que, não, tudo tem que ser privado, tudo tal e tal e tal. Claro que assim, eu tô em uma posição que é muito difícil, né? Que embora tenha poucos seguidores, poucos inscritos e tudo mais, diante de um contexto, diante de canais que tem 100 mil, tem 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de inscritos, ainda assim eu sou um digital influencer, né? Então, um digital influencer que não publica informações a respeito de si mesmo é uma coisa extremamente difícil. Não que seja impossível, mas é difícil. Mas ainda assim, o pior de tudo são as pessoas que realmente não veem nisso uma profissão, mas ainda assim estão o tempo todo compartilhando suas informações. Veem coisas como, por exemplo, o Big Brother e acham aquilo lá uma maravilha. Olha, a gente sabe tudo que as pessoas conversam, a gente vê tudo que eles postam e tudo mais. Olha que maravilha, a gente praticamente entra na cabeça deles, né? Então assim, a mídia tem feito um excelente trabalho em recondicionar as pessoas a compartilhar tudo que elas fazem da vida delas. Então, o senso de privacidade, aos poucos, ele vai se perdendo e é necessário que ele se perca para que cada vez mais o governo seja uma espécie de Deus manipulador na vida das pessoas. Então, você tem filho, você vai lá, recorre ao seu Deus, governo, e você vai receber aí o Bolsa Família. Você perdeu o emprego por conta da crise, né? Diga-se de passagem, a gente tem uma doença aí no mundo que realmente está tirando vidas e tudo mais, mas a atitude que os governos estão tendo realmente é a pior possível. Então, digamos que o próprio governo está se ferrando e ferrando a população da maneira como age.
Então, assim, o governo ele tira seu emprego, mas ele te dá uma bolsa miséria também. Você precisa de ajuda, alguém está oferecendo risco a você, você recorre lá à polícia, né, que trabalha para o governo. Você se desentendeu com alguém, você vai e procura a justiça pública, né, novamente do governo. Então, assim, as pessoas em determinado grau gostam de depender de algo maior como o governo. Mas outro ponto interessante é que, embora o Snowden tenha dito que o Bitcoin é péssimo para a questão de privacidade e tudo mais, o grau que ele tratou o Bitcoin e a situação não é o grau que estamos acostumados, né? Você usou Bitcoin, vem a Receita Federal bater na sua porta e tudo mais. Eu penso que o grau que ele fala é a respeito novamente daquilo. O governo ele vai ter, ou as empresas vão ter, acesso às suas informações, consequentemente às suas transações, eles vão conseguir te identificar na rede até certo ponto, mas isso não seria usado para pegar um ou outro que sonegam impostos ou que fazem alguma atividade ilícita branda, mas eu penso que seria a um nível maior, para de fato ter uma influência a nível mundial, os governos tentando influenciar outros governos e pessoas ao redor do mundo, pegar pessoas que sonegam milhões, talvez até mesmo bilhões de reais ou até mesmo dólares. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.